Seja muito bem-vinda. Nesse vídeo, eu tenho uma missão de te mostrar como você, mãe, pode nutrir o seu bebê vegetariano de forma prática e segura, tá? Então vamos deixar bem claro, então, para quem que é essa aula. Essa aula é para quem tem um bebê ali por média de 4 meses a 2 anos, que já vai entrar nessa fase da introdução alimentar e que quer seguir uma alimentação vegetariana, tanto para a mãe que trabalha fora, quanto para a mãe que fica 100% do tempo com o bebê. Assim como essas mães que viveram o método Baby Veg, eu trouxe aqui para você alguns depoimentos reais de mamães que colocaram em prática o método Baby Veg e gostaria de saber se você também gostaria de viver isso. Olha só o que essa mamãe falou. Ela aprendeu a viver o melhor da introdução alimentar com seu bebê e agora ela tem a confiança que está oferecendo o melhor dos alimentos para ele. Já a Nívia, que ela também é nutricionista, só que trabalha em outra área da nutrição, ela me contou que procurou diversos nutricionistas e pediatras, mas nenhum vivia a alimentação vegetariana até que ela conheceu o método Baby Veg. E nesse método ela recebeu muitas orientações, cardápios incríveis, rotina maravilhosa, dentro da realidade dela, orientação sobre a suplementação, e eles ficaram maravilhados em saber como lidar com essa nova rotina e com a alimentação do bebê. E ainda mais, ela diz que agora o bebê dela é um bebê feliz e saudável. E deseja que muitas famílias conheçam e recebam essa bênção que é a alimentação vegetariana segura e prática. E mais uma aqui que eu trouxe é da Cristiane, que é uma médica. E ela diz que está amando o programa Baby Veg, tem ajudado a vencer os desafios da introdução alimentar. E agora ela sabe, ela aprendeu quando, como oferecer os alimentos mais saudáveis e seguros na introdução alimentar. O método Baby Veg, ele surgiu quando eu entendi a importância dos 1.100 dias de ouro. Esses 1.100 dias, eles são contados 3 meses antes da gestação, ali na fase pré-concepção, os 9 meses da gravidez e o primeiro e segundo ano do bebê. Nessa fase, muito importante, tanto o alimento e o ambiente, eles moldam, é o que nós chamamos de programação metabólica. Vai formar ali tanto a saúde do bebê atual como a saúde dele na vida adulta. Isso é tão incrível, não é mesmo? Imagina só que missão maravilhosa foi confiada a você. Em suas mãos está a responsabilidade da saúde atual e futura do seu bebê. Mas a boa notícia que eu tenho é que você não está sozinha nesse processo. Eu tenho como missão em te ajudar para que seu filho cresça forte e saudável. Então, esse primeiro e segundo ano de vida é um período decisivo. Se durante a gestação ou na pré-concepção você não teve a oportunidade de ter um olhar mais atento para a alimentação, para a nutrição, então aproveite agora que seu filho está no primeiro ou no segundo ano de vida, para que ele possa receber o melhor da nutrição vegetariana. E como nutricionista materno-infantil e vegetariana, eu percebi que as famílias precisavam desse apoio para viver essa alimentação vegetariana na introdução alimentar. Porque haviam muitas dúvidas, muitas críticas, falta de profissionais especializados na área. E o seu bebê, ele nasceu em tempos muito diferentes do que o nosso de quando nós éramos crianças. Hoje, a geração alfa ou a geração beta, que são os bebês que nasceram a partir de agora de 2025, eles estão cada vez mais distante do natural e mais próximo do artificial. E essa geração irá enfrentar grandes desafios à frente. E é nosso papel, desde agora, fortalecer essa geração. E nada melhor do que começar pela base, pela alimentação. E a alimentação do seu bebê começa agora na introdução alimentar. Vamos então agora para o primeiro tópico da nossa aula: como evitar os erros mais comuns que colocam em risco a nutrição do seu filho. Então, o grande erro aqui está em não fazer o devido preparo para a introdução alimentar. E com isso acontece o triângulo da negligência da introdução alimentar do bebê vegetariano. Esse triângulo está incluso a suplementação, cuidadores e rotina. Começando então pela suplementação. O grande erro está em não iniciar a suplementação ou não ajustar corretamente a suplementação do seu bebê. Então, nos primeiros 6 meses de vida do bebê vegetariano, seja ele alimentado com leite materno ou com fórmula infantil, ele deve seguir os mesmos protocolos de suplementação para todas as crianças. Porém, a partir dos 6 meses, o bebê vegetariano ele deve receber a suplementação preventiva de B12,
de vitamina D, que é recomendado iniciar desde o nascimento, e o de ferro, que é a partir de 3 ou 6 meses de idade. A dose e a idade inicial dependerá de cada bebê. Agora, se não for feita a suplementação de forma correta, principalmente de vitamina B12, isso vai afetar principalmente o sistema neurológico e hematológico do bebê. Com isso pode acontecer anemias, atraso do desenvolvimento, irritabilidade, dificuldades na concentração e diminuição da memória, sono ruim, menor apetite, o que vai dificultar ainda mais no comer. Então, por que numa aula de introdução alimentar, um dos principais tópicos que a gente começa a conversar aqui é sobre a suplementação? Porque a suplementação vai influenciar na alimentação e na nutrição do seu bebê. Não é apenas o bebê vegetariano que precisa de suplementação. Todos os bebês precisam, mas o bebê vegetariano vai ter algumas particularidades de alguns suplementos específicos. Algo muito importante, que não pode ser qualquer suplemento encontrado nas farmácias por aí. Porque esses suplementos da farmácia, a grande maioria, estão cheios de açúcar, parabenos, aditivos químicos, substâncias que vão fazer mal para o seu bebê. Por exemplo, um suplemento que muitas vezes chegam até mim que os bebês estão tomando é o Aditil. Só que o Aditil, ele contém altas doses de vitamina A, altas doses de vitamina D, contém parabenos, que são substâncias que já são comprovadas que trazem uma puberdade precoce para as crianças. E com isso também essas substâncias podem trazer insônia, dor de cabeça, lesões no fígado. Então esse é um suplemento que eu não recomendo. É importante que sejam feitas as doses corretas, tanto de vitamina D, de vitamina A, para o seu bebê. Quando não se inicia a suplementação ou quando não há um ajuste correto da suplementação, irá afetar também na alimentação do seu bebê. Mas por que que isso acontece? Porque você não recebeu a orientação adequada do profissional sobre a suplementação. Existem alguns profissionais que não estão capacitados para a suplementação do bebê vegetariano. Também pode acontecer que algumas famílias, não sei se é o seu caso, tenham medo do suplemento por não ser algo natural, mas hoje sim nós temos opções mais naturais de suplementos. Isso acontece também porque existem muitas informações confusas na internet sobre suplementação. Então, mais do que ver o que um influenciador está falando sobre a suplementação ou que um profissional, só que é de outra área, um profissional generalizado, que não atende especificamente vegetarianos. Então, é importante saber qual que é a suplementação adequada para o seu bebê. Nesse triângulo da negligência, além da suplementação, também está um outro fator que é a questão da rotina. Quando não se tem o devido preparo para saber o que vem à frente, como será essa nova rotina, não buscar essa nova rotina flexível e organizada para sono, mamadas, refeições, ambiente. Sem isso, a refeição vai virar uma guerra. O bebê vai começar a rejeitar alimentos por falta de apetite e os cuidadores muitas vezes se frustram com isso e acabam ofertando alternativas mais fáceis, mais aceitas, mais palatáveis, como Mucilon, bolacha maisena, danoninho, algo que realmente não irá nutrir o seu bebê, irá apenas encher a barriga dele. Mas se você está nessa aula, eu acredito que não é isso que você quer. E eu sei que muitas vezes não existe essa busca porque a vida é corrida, falta uma rede de apoio, ou porque você não recebeu um cardápio que simplifique as suas escolhas. E quando isso acontece, as consequências são o bebê sem fome na hora das refeições, rejeitar o alimento por cansaço ou distrações, ou um estresse familiar por expectativas frustradas. Então, por isso é muito importante um preparo da rotina que vai vir sobre a introdução alimentar. Um outro fator muito importante de preparo para a introdução alimentar é o preparo dos cuidadores. É essencial ter um alinhamento, seja com avós, com babás, com os parceiros, com a creche, de como vai ser essa alimentação. Quando os cuidadores não estão alinhados com a alimentação vegetariana ou como vai ser o método de introdução alimentar, se vai ser o método BLW, se vai ser o tradicional, se vai ser o participativo. Quando não tem esse alinhamento entre quem vai cuidar da criança, acaba então interferindo negativamente na introdução alimentar. E mesmo com boas intenções, algumas pessoas acabam então oferecendo alimentos que não são adequados ainda para o bebê.
seja alimentos industrializados ou mesmo alimentos de origem vegetal que não fazem parte dos seus princípios alimentares. Então, mesmo com boas intenções, alguns podem insistir em oferecer carne escondido ou até mesmo forçar que o bebê come mais do que ele precisa. Sem essa orientação adequada aos cuidadores, o bebê acaba recebendo mensagens confusas de como realmente ele tem que se alimentar. Existe uma quebra na confiança na família, existem conflitos desnecessários e há um maior risco nutricional para o bebê, dele estar recebendo ali um excesso de proteínas ou de açúcares ou de industrializados. E isso muitas vezes acontece porque acabam pensando que introdução alimentar é algo intuitivo. Por exemplo, uma avó pode pensar: "Ah, eu já fiz isso com meu filho, eu sei como que é". Ou por crenças equivocadas com relação ao vegetarianismo, com mitos, com medo, achando que não, um bebê não pode ter uma alimentação vegetariana, mas nós sabemos que isso é um mito. Logo, logo eu vou falar para você de como realmente é uma criança vegetariana. Então, eu mostrei aqui para você o triângulo das negligências, que é o caminho onde eu não recomendo que você vá, que é o caminho onde não tem o devido preparo para a introdução alimentar do bebê vegetariano. A outra porta, a outra opção que tem é o caminho do método Baby Veg, porque os estudos têm demonstrado que a criança vegetariana tem crescimento e desenvolvimento adequado. Elas têm taxas mais baixas de alergias, de infecções respiratórias, de infecções de ouvido, de problemas digestivos. Então, se você realmente quer que seu bebê cresça saudável, com menos riscos de desenvolver doenças agora e também doenças de quando ele é adulto, já é comprovado que crianças vegetarianas têm menos riscos de desenvolver doenças crônicas, como diabetes, câncer, obesidade e até mesmo com relação aos laticínios. Eliminando laticínios de bebês e crianças que sofrem de constipação e cólica, já observou grande melhora e é realmente um ato curativo para que você possa conhecer. Vamos abrir essa nova porta, que é a porta da alimentação vegetariana, o método Baby Veg. Ele tem 4 pilares. Hoje, aqui nessa aula, a gente vai falar principalmente de 2, mas eu vou citar aqui sobre os 4. E eles são nutrição prática, bebê explorador, suplementação segura e clareza em cada fase. Começando então pela minha parte favorita, que é sobre a nutrição prática. Nós sabemos que para um bebê crescer forte e saudável, ele precisa de vários nutrientes. Precisa do cálcio para ter ossos fortes, precisa do ferro para ter mais energia à disposição, ele precisa sim dos carboidratos, das gorduras, das proteínas, dos fitoquímicos, como os resveratrol, que são aqueles que estão coloridos para os frutos e vegetais. E são os nossos antioxidantes que reduzem o estresse oxidativo, reduzindo assim as doenças. Então, todos esses nutrientes a gente sabe que realmente é o que o bebê precisa. Então, mas como colocar isso na prática? Estamos falando sobre as proteínas. Quando tem ali o consumo de proteína animal, ela nunca vem sozinha. Elas vêm acompanhadas de substâncias tóxicas, além do excesso de gordura saturada e de sódio. Já a proteína de origem vegetal, elas são suficientes para o seu bebê. Não tem necessidade de nenhuma proteína de origem animal. E elas são acompanhadas de compostos antioxidantes que trazem saúde. É muito importante que você saiba o que realmente importa no prato do seu bebê. Como garantir uma proteína vegetal, como garantir o ferro, o cálcio, ômega 3, B12, sem precisar de nada de origem animal, como substituir os alimentos industrializados e ainda assim ter praticidade no dia a dia. Eu trouxe para vocês então essa imagem aqui da Sociedade Vegetariana Brasileira, mostrando como é o prato de um adulto e o prato de um bebê. Nós adultos precisamos muito mais dos vegetais. Então, 50% ali do prato composto de vegetais e ali 25% dos grupos dos feijões, que estão a lentilha, grão de bico, ervilha, e no outro 25% dos grupos dos cereais e das batatas. Seja o arroz integral, seja o milho, seja a batata, inhame. Já no pratinho do bebê, essa proporção de vegetais é menor para que ele tenha uma maior proporção dos grupos das leguminosas e dos cereais e tubérculos, porque eles precisam de muito mais energia do que nós. Imagina, em pouco tempo, em 1 ano, 2 anos, o quanto que o peso e o crescimento deles são multiplicados. Então, realmente, eles precisam de mais alimentos desse grupo. Porque muitas vezes tem-se a noção de que na introdução alimentar a gente tem que dar frutinhas, verdurinhas, sim, tem. Mas é muito mais importante que seu filho receba o feijão, o arroz, a batata.
Nesse círculo aqui, a gente pode ver uma proporção da alimentação do dia. Quais as proporções dos alimentos que seu bebê precisa receber durante o dia. Então aqui, a maior proporção são dos grupos dos cereais e das batatas, depois também aqui dos feijões. Então a gente tem aqui o tofu, o grão de bico, o tempê, e depois no outro 1/3 a gente tem aqui dos vegetais, das frutas e das oleaginosas, que são muito importantes. Alguns alimentos desses grupos aqui têm um potencial alergênico, então é importante que desde os 6 meses seja apresentado de forma segura para que, quanto mais cedo for a exposição e mais repetida essa exposição, menos chance de desenvolver a alergia alimentar. Só que é muito importante que essa exposição seja feita junto com o acompanhamento de um profissional que vai te orientar como fazer essa introdução aos alimentos alergênicos. Então eu mostro aqui para você a pirâmide alimentar do bebê vegetariano, a pirâmide alimentar Baby Veg, que eu construí baseado em estudos científicos e também na prática clínica. Nós temos aqui na base os tubérculos, são batata, mandioca, inhame, os cereais, quinoa, arroz, milho, e juntamente ali também com as leguminosas, os feijões. Essa é a maior quantidade de alimentos que seu bebê precisa. Depois, na parte aqui do meio, vem dos vegetais e das frutas. E no topo estão as oleaginosas juntos com os óleos. É muito importante que seu bebê receba, no mínimo, por dia, na refeição do almoço e do jantar, uma colherzinha do óleo de linhaça e do azeite de oliva, que vai ser uma ótima fonte do ômega 3, ômega 6, ômega 9. E também nessa pirâmide está a suplementação. Como nós vimos anteriormente, a suplementação é importante para qualquer bebê e também para o bebê vegetariano. Então, esse pilar da alimentação prática e consistente, ela significa oferecer alimentos naturais, variados e ricos em nutrientes, respeitando as necessidades específicas do bebê, garantindo o desenvolvimento saudável com foco no crescimento, prevenção de deficiências nutricionais e a formação de bons hábitos de saúde. E educar desde cedo sobre escolhas alimentares que valorizam a vida, a saúde e cuidado com o planeta. O segundo pilar do método Baby Veg é o pilar bebê explorador. Imagina só o seu bebê comendo com vontade, explorando cada um desses grupos alimentares dos alimentos vegetais. Isso só é possível quando é oferecido ao bebê 2 fatores: autonomia e afeto. Autonomia significa permitir que o bebê participe ativamente da própria alimentação, explorando os alimentos, decidindo quando comer, desenvolvendo assim as suas habilidades motoras e sensoriais no seu próprio ritmo. E o afeto é garantir que o bebê se sinta visto, aceito e valorizado, independente do quanto comeu ou do quanto bagunça ali se fez. Eu fico muito feliz com todo esse progresso, essa evolução que nós tivemos na introdução alimentar. Antigamente, a introdução alimentar era feita como se o bebê ele não tivesse nenhum entendimento, né. Geralmente batia ali todos os alimentos, passava na peneira e era ofertado ali para a criança, muitas vezes ela estava fazendo outras coisas, estava assistindo televisão, ela não prestava realmente atenção naquele momento da alimentação. Hoje já nós entendemos que muito além do que o bebê está comendo, o como ele está comendo tem fundamental importância. E principalmente para o bebê vegetariano que tem uma consciência alimentar de saúde e de relação com o meio ambiente. Nesse pilar do bebê explorador, ele é baseado no modelo parental participativo. Existem 4 tipos de modelos parentais: o autoritário, o negligente e o indulgente. No modelo parental autoritário, existe uma grande exigência e às vezes pouco afeto. Então, relacionando isso com a introdução alimentar, é o cuidador que impõe regras rígidas, exige que o bebê come de tudo, experimente o alimento sem respeitar seus sinais de fome, saciedade ou preferência. É aquele famoso ter que raspar o prato. Ele pode haver pressão para comer, isso pode gerar aversão alimentar e dificultar a construção de um vínculo positivo com a alimentação. No modelo negligente também existe baixo afeto e um baixo limite. É marcado pela ausência de rotinas, de atenção, ausência de orientação. A alimentação muitas vezes é deixada ao acaso com pouco ou nenhuma preocupação com a qualidade ou equilíbrio nutricional da alimentação vegetariana. O bebê pode assim acabar tendo uma alimentação monótona,
todos os dias a mesma coisa ou inadequada para suas necessidades. E no modelo parental indulgente, ele é o modelo permissivo, onde tem, às vezes, muito afeto, mas baixos limites. Existe falta de uma estrutura, o bebê acaba recebendo apenas aquilo que gosta ou aceita bem, sem estímulo à variedade e equilíbrio. Às vezes podem até vir aquelas frases: "Ah, o bebê está passando vontade, ele está dando água na boca, eu vou dar esse alimento", que muitas vezes não é adequado para o bebê. No caso do bebê vegetariano, pode faltar atenção a fontes proteicas vegetais adequadas, resultando assim em uma alimentação pobre em nutrientes. Então é muito importante que toda a família, todos os cuidadores, vivam o modelo parental participativo. Esse modelo, ele tem um alto afeto, mas também tem limites claros. A criança recebe acolhimento, mas também estrutura e limites. Na prática, respeita a fome e saciedade do bebê, oferece uma variedade de alimentos vegetarianos com uma consistência adequada que garanta o equilíbrio nutricional. Com isso, promove a autonomia, estimula o bebê a explorar sem forçar, com a intenção clara de educar para hábitos saudáveis. Nesse pilar do bebê explorador, nós trabalhamos também o conceito da divisão compartilhada de responsabilidades. Dentro da alimentação, tanto o adulto quanto a criança têm os seus papéis e a sua responsabilidade. Então, é responsabilidade do adulto decidir quais são os horários das refeições, onde será feita a refeição e quais são os alimentos oferecidos. E a criança decide se vai ou não comer de tudo aquilo que foi ofertado, quanto que ela vai comer, o que irá comer do que foi oferecido de acordo com seus sinais de fome e saciedade. Então, ao trabalhar esse pilar, isso favorece a construção de uma relação positiva com o alimento, desenvolve a autonomia e autorregulação da fome e saciedade e cria um ambiente de segurança emocional. E o terceiro pilar do método Baby Veg é a clareza em cada fase. É muito importante que saiba o que fazer dos 4 aos 6 meses, dos 6 meses até os 7 meses, dos 7 meses até os 9, dos 9 ao aninho, do aninho até os 2. Cada etapa da introdução alimentar tem suas necessidades específicas. Então, desde a fase prévia até ali ao final da introdução alimentar, que muitas vezes também coincide com o desmame. Por isso que no método Baby Veg nós temos isso muito bem dividido, cada uma dessas fases. E o quarto pilar do método Baby Veg é a suplementação segura. Suplementação não quer dizer que é uma falha, mas sim é um cuidado, uma prevenção necessária na infância. A suplementação mais segura é a individualizada, que gera então uma mãe confiante e um bebê forte e saudável. Esses então são os 4 pilares que formam o método Baby Veg: a nutrição prática, o bebê explorador, suplementação segura e clareza em cada fase. E se você tem um desejo de receber ajuda profissional para colocar todos esses pilares em prática na sua vida, eu te apresento então um acompanhamento nutricional Baby Veg. Nesse acompanhamento, então, você recebe tudo o que é necessário para que você se sinta confiante na introdução alimentar. E eu vou explicar cada um desses itens aqui para você. O primeiro é que você recebe 3 consultas para o seu bebê. Então, é um acompanhamento individualizado comigo, que sou uma nutricionista materno-infantil vegetariana, para que isso garanta segurança e os ajustes personalizados para as suas dúvidas específicas do seu bebê. É feito para você cardápios mensais, um planejamento alimentar completo, atualizado a cada mês, com sugestões práticas, equilibradas e adaptadas à rotina do seu bebê vegetariano, evitando assim repetições e dúvidas sobre o que oferecer. Então, você nunca mais vai ter aquela dúvida do que eu faço hoje para o meu bebê. Não, está tudo ali no cardápio. Além disso, você vai receber um livro digital de receitas 100% vegetarianas, testadas e pensadas para o bebê, com foco no sabor, textura, nutrição e a introdução segura dos alimentos, ajudando a variar esse cardápio. E junto você recebe a lista dos 100 alimentos. É muito importante que antes do final ali dos 2 aninhos, antes do final da introdução alimentar, o seu bebê tenha o contato com o mínimo de 100 alimentos de origem vegetal. Para que quando vem ali a partir dos 2 anos, é natural que tenha uma seletividade dos alimentos, mas como ele teve um maior contato com vários tipos de alimentos, a seletividade dele vai ser bem menor. Então essa lista dos 100 alimentos
é um guia visual e prático para acompanhar a evolução da introdução alimentar, garantindo variedade e segurança desde os primeiros meses. Isso ajuda a mãe a se sentir confiante com a diversidade alimentar. No acompanhamento Baby Veg também recebe um guia de rotina por cada fase. São orientações claras sobre o que esperar e como conduzir a alimentação e soneca em cada uma dessas fases, facilitando assim a criação de uma rotina alimentar mais leve, com menos estresse, da introdução alimentar até o desmame. Dentro do programa Baby Veg, você também recebe uma prescrição individualizada, tanto de alimentos, mas principalmente também dos suplementos, conforme a realidade da mãe e do bebê, considerando exames, histórico e necessidades nutricionais específicas. No programa Baby Veg, você não vai ter mais dúvidas do que realmente é importante de utensílios para o seu bebê. Com isso, você tem economia de tempo e dinheiro ao saber exatamente o que comprar para a alimentação do seu bebê, sem itens desnecessários. Um outro material exclusivo é o SOS Baby Veg, exclusivo para emergências e dúvidas urgentes, com respostas rápidas para situações que tirariam o sono de qualquer mãe. E todo esse acompanhamento tem um suporte diário por 6 meses. Então, são 3 consultas dentro desses 6 meses de acompanhamento, onde você recebe o acolhimento e o suporte individual e em grupo com outras mães e comigo, como sua nutricionista, para tirar dúvidas, compartilhar conquistas e não se sentir sozinha nesse processo tão importante. Além disso, você terá como bônus uma consulta para você, mãe. Então, ao final, não vão ser 3 consultas, vão ser ao todo 4 consultas dentro desses 6 meses de acompanhamento. Então, se a gente fosse ver todo o valor desse programa, qual que seria então o investimento para ele? Contando aqui sem esse bônus da consulta, ele ficaria no valor justo de R$ 2.960. Mas hoje o programa Baby Veg ele está no valor de apenas R$ 997,997, ou 12 vezes de R$ 99,70. E você também tem uma garantia de 15 dias. Se você obteve o programa e percebeu que não é para você, você ainda tem 15 dias para ter o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que isso não acontece. O programa Baby Veg realmente é algo que irá transformar e facilitar o seu dia a dia, a introdução alimentar do seu bebê. Mas para participar do Baby Veg é muito importante eu entender se faz sentido você participar e se faz sentido também eu ter você como minha paciente. Então não é qualquer pessoa que pode entrar no programa Baby Veg. Então nós temos aqui um formulário, são algumas questões muito importantes e se você então tem o interesse de ter essa ajuda personalizada na introdução alimentar do seu bebê, preencha agora esse formulário da melhor forma possível com as respostas mais completas, que eu vou ler com muito cuidado todas as suas respostas e eu mesma vou entrar em contato com você por telefone para a gente então seguir e você assim então entrar no programa Baby Veg. Então, se faz sentido para você, clique agora nesse formulário, preencha da forma mais completa possível, que eu vou ler com muito cuidado as suas respostas e vou então te telefonar para que a gente converse e você então possa entrar no programa Baby Veg. Então vai lá agora mesmo, preenche o formulário, depois se eu ler e realmente você for uma candidata para participar do programa Baby Veg, eu irei ligar para você e para que você possa entrar no programa Baby Veg. Então clique agora no formulário e preencha. Meu nome é Amanda, eu sou de Minas Gerais. Sempre pensei que quando eu tivesse um filho, eu queria que ele fosse vegetariano. Só que quando eu tive ele ia começar a introdução, surgiu várias impossibilidades, né? Igual eu sou de cidade pequena, pediatra assim, não apoia tanto, as pessoas ao redor acham que se não alimentar a carne, a criança pode ter alguma deficiência nutricional. Tinha medo da criança não ter um desenvolvimento assim, faltar alguma vitamina. Principalmente as pessoas ficam falando, né, se ele adoecesse alguma coisa, falar assim que foi por causa que ele não comia carne, porque isso acontece comigo, eles falam comigo. Eu não conseguiria ir sozinha, eu vi também que precisava de algumas vitaminas a criança tomar, e meu pediatra, assim, ela é meio assim com vitamina, né, até passou uma dose bem exagerada, aí eu vi que eu não ia conseguir. Eu até tava optando em dar a carne pra ele, mesmo eu não comendo. Aí eu me sinto bem confiante.
em saber que ele vai se alimentar assim de coisas mais naturais, né? Principalmente das vitaminas que você passou, eu adorei, que elas não tem conservante, não tem açúcar. E ele crescer assim, amando os animais também, pra mim, vai ser ótimo. Eu falaria assim que a melhor coisa para ela fazer vai ser o acompanhamento. Porque é simples, não é tão assim confuso igual a gente acha que é. E com acompanhamento com você, os suplementos são bem melhores do que esses que a gente compra da farmácia ou que o pediatra passa pra gente. Certinho, Amanda. Muito obrigada pelas suas respostas, pelo seu tempo, pela sua disposição. Muito obrigada por você ser uma mãe tão assim disponível e também muito atenciosa que faz o melhor para o seu filho. Eu que agradeço por tudo.